Olá pessoal, como vão todos? Estamos de volta. Passamos aí um tempinho aí fora do ar um pouquinho, mas foi proposital, tá? Estamos preparando aí algumas coisas diferentes um pouco para poder postar para vocês. E vou começar já no vídeo de hoje mostrando como é que eu vou fazer. Eu vou fazer uma sequência de vídeos, na verdade, contando um pouco da história da nossa moeda, né? Das moedas que circularam aqui pelo Brasil, tá? No vídeo de hoje eu vou começar já falando lá de trás, descobrimento, tá? Brasil colônia. Vou comentar um pouquinho sobre como era antigamente, como a coisa foi evoluindo até chegar no que a gente tem hoje, certo? Vamos lá. Brasil colônia, período acho que de 1500 a 1822. Bom, nesse período os negócios eram feitos basicamente através de troca, né? Troca de produtos. Então era atribuído valor a um determinado produto e cada um trocava pelo que precisava mais, né? Então eu tenho mais algodão, eu vou trocar por mais óleo, por exemplo, eu vou trocar por óleo. Então as coisas não tinham um valor específico, ela mais ou menos negociada de acordo com a necessidade de cada um, certo? Eu vou tentar ajeitar aqui um pouquinho, pode ser que balance aí, mas coloquei as moedas aqui na mesa só caráter ilustrativo hoje, tá? Só para não ficar esse pano de baixo aí vazio, ok? Bom, então, troca de mercadoria. A primeira moeda, entre aspas, eu vou dizer assim, moeda, né? A primeira forma de valorizar a mercadoria, inicialmente, no Brasil, foi através da cana-de-açúcar. Isso em 1614, por ordem do governador Constantino Menelau. Tá? Junto com a cana-de-açúcar, ou logo após a cana-de-açúcar, também entraram nessa monetização aí, entre aspas, mais uma vez, o fumo, o algodão e a madeira. Também eram itens bastante utilizados como moeda na época, né? Eram os itens, vamos dizer assim, que tinham mais procura na época, então eles eram monetizados, digamos assim. Vou usar esse termo, não sei nem se está correto, mas mais ou menos isso aí. Tá? As primeiras moedas metálicas, ouro, prata e cobre, chegaram com o início da colonização portuguesa. Essa moeda, obviamente, vinha de Portugal e o nome dela era real. Tá? Então, moeda real em referência à coroa portuguesa, né? Bom, usada durante todo o período colonial, basicamente, né? A gente conhece mais pelo nome do réis, ó, por isso que eu botei aqui para ilustrar, réis, que nada mais é do que o plural da palavra real, da moeda real. Não a palavra como a gente conhece hoje, não o plural como a gente conhece hoje, tá? Na língua portuguesa, como é hoje, o plural de real é a nossa atual moeda, né? Como a gente conhece, o real, reais. Então, antigamente, naquela época, período colonial, o plural de real era réis. Talvez tenha alguma relação com o seu nome em latim, tá? Que, se eu não me engano, era exatamente réis, sem o i, mas acho que era isso mesmo. Então, o plural do real, da moeda real portuguesa, era réis. E com isso, a gente utilizou esse nome, essa nomenclatura, durante todo o período colonial, em nossas moedas, nas moedas circulantes dentro do mercado brasileiro aqui. Ok? O dinheiro vinha de Portugal, mas ele era produzido, ele era cunhado na Espanha. A Espanha, na época, tinha as maiores reservas de metais preciosos. Então, mesmo sabendo que o dinheiro vinha de Portugal para o Brasil,
A origem dele mesmo, o local de fabricação, produção, cunhagem dele era Espanha, certo? Então ele vinha da Espanha para cá, para Portugal e depois para o Brasil. No período de 1580 a 1640, a moeda utilizada aqui no Brasil, na colônia brasileira, era o real hispânico-americano. E essa moeda, dentro desse período, ela era cunhada toda na Bolívia. Então, vinha da Bolívia para o Brasil, passando por Portugal, tá? Vem agora a curiosidade histórica que é interessante para nós, tá? Em 1624, a Holanda invade pela primeira vez o Nordeste brasileiro. Nesse período, eles se instalaram, né, se adaptaram ali perto de, se eu não me engano, nas proximidades de Pernambuco, não sei exatamente o local. E entre 1630, acredito, 1630 a 1645, foi feita a primeira cunhagem de moeda em território nacional. Essa moeda, ela era chamada de florins, tá? E tinha um formato bem diferente do que é hoje. Vou mostrar para vocês aqui. Aí, ó, florins, ela não era arredondada por causa da dificuldade de se fazer na época, falta de ferramentas, né? Ela era quadrada, produzida em ouro. Não me recordo se ela chegou a ser produzida em prata, mas eu tenho um registro dela em ouro, com data de 1646, essa aqui, ó. Tá vendo? Então, a princípio começou em 1630 e os registros gerais dizem que elas foram produzidas nesse período aí, de 630 a 645. Essa de 646 eu não posso confirmar a autenticidade. Ok? Para efeito de curiosidade, ainda assim, nós que adoramos a numismática, né? A primeira Casa da Moeda foi instalada aqui na Bahia, mais precisamente em Salvador, tá? Logo depois veio o Rio de Janeiro, depois Pernambuco e depois Minas Gerais. Não sei se Pernambuco e Minas Gerais está certa a ordem, mas acredito que sim, porque os holandeses estavam próximo a Pernambuco ou já acomodados ali em Pernambuco, naquela região ali do Nordeste brasileiro, certo? Então, se a ordem não estiver correta, entre Minas Gerais e Pernambuco somente, mas Salvador e Rio de Janeiro, sim, está correto. Logo quando a corte portuguesa veio para o Brasil, eles veio mais precisamente para o Rio de Janeiro, os custos, os gastos com a manutenção da corte, com despesas de hospedagem, alimentação, tudo, subiram muito. Os gastos começaram a subir exorbitantemente a ponto de ocorrer uma escassez de metal para a cunhagem de moedas. Então, veio a necessidade de emitir o dinheiro no formato de papel, ok? E assim, junto com essa necessidade, criou-se o Banco do Brasil, tá? Os registros que eu encontrei também datam de 1810, o lançamento dos primeiros bilhetes de banco, como eram chamados o que hoje nós conhecemos como cédulas. Então, 1810, os primeiros bilhetes de banco foram lançados, foram emitidos aqui no Brasil, ok? Bom, eu vou fazer vídeos por período e por moeda, tá? Eu tenho aqui algumas moedas de datas diferentes, de épocas diferentes. A gente para hoje em 1810. No próximo vídeo eu continuo ainda com os réis, né? Mas já no período pós 1810,
A gente vai falar um pouquinho ainda sobre isso aí e dar continuidade a cada unidade monetária utilizada aqui no Brasil para circulação de dinheiro e transações comerciais, ok? Bom, gente, no vídeo de hoje é isso. Eu queria falar um pouco disso aí para, na verdade, trazer os nossos ouvintes, os nossos espectadores, os nossos participantes aí dos canais de numismática um pouco para o mundo, para a parte histórica da coisa, porque eu tenho visto aí que tá todo mundo muito fixado em valor de moeda, quanto vale a minha moeda de R$1, quanto vale a minha moeda de réis, quanto vale a minha moeda de cruzeiro, quanto vale a minha moeda de dólar, não sei o que, tá todo mundo sempre pego ao valor que a moeda pode ter no mercado para colecionadores, e não vejo ninguém comentando sobre a história daquela moeda, o que aquela moeda representou no período em que ela esteve em circulação, né? Então, eu quero resgatar um pouco dessa história, até para fazer e para estimular as pessoas que assistem, que nos assistem, que participam dos vídeos conosco, a fazerem o mesmo, a pesquisar, a buscar mais informações, conhecimento, a se inteirar melhor, a entrar nesse mundo junto com a gente, ok? Então, um abraço a todos. Antes de mais nada, antes de finalizar, na verdade, eu quero agradecer mais uma vez. Continuem aí compartilhando, comentando, se inscrevam no canal, passe para os amigos e vamos fazer essa sequência de vídeos aí, vai ficar bastante interessante, ok? Até mais, grande abraço.